turma, tranquilidade? Bom, vamos lá, dando continuidade. Então, hoje nós iremos fazer alguns exercícios sobre equação e função exponencial. Então, vamos lá. Logo de cara, uma do Enem aí. Lógico, lembra sempre, né? Nesse tipo de vídeo, eu quero que você pause, tente fazer, daqui a pouco você vem ver minha solução. Então, vamos lá. Admita que o tipo calcalipto, expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos do plantio modelado pela função y é igual a elevado a t menos 1, na qual y é a altura. Então vamos colocar aqui as informações, ó. Y é a altura. Eu não escrevo com essa letra, né? Y é a altura. Quem mais? T é o tempo em ano, então vou por ano. E A é uma constante. Bom, se A é a constante, a gente precisa encontrar qual é a constante primeiro, né? Porque perceba, aqui a gente tem uma função e ao invés de a gente ter o t como incógnita, a gente também não sabe quanto é o a. Isso é um problema, a gente não consegue resolver essa função. Então a gente precisa descobrir quanto é a primeiro. Talvez ele vai dar informações pra gente aí mais por meio. O gráfico representa a função y. Olha lá, admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada. Olha aqui no y0. Quando y... desculpa, né? O y0 é quando x é igual a 0. Ó. Quando x é igual a 0 é o y0. Ó, quando x é igual a 0, eu tenho esse ponto aqui, que é o 0,5. Então, quando o x é 0, o nosso y é meio. Né? Isso é muito importante pra gente. Por que é muito importante pra gente? Porque a gente consegue colocar isso na nossa equação. Na verdade é t, né? Não é x, desculpa. T. A gente consegue colocar isso na nossa função. Por exemplo, ó, o y de t, só que o y é meio, é igual a elevado a t, só que o t é 0, a menos 1. Né? Tá escrito lá, é a função, tá aqui, ó. A t menos 1. No lugar do t eu coloquei o 0, no lugar do y eu coloquei o meio. Olha só quanto isso dá. 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1, lembra disso? Isso é igual a menos 1, ou seja, o a é igual a 2. Pronto, encontrei a constante. Agora a gente tem uma nova função, que é o y é igual a 2 elevado a t menos 1. Agora sim a gente consegue resolver qualquer coisa, né? Porque agora eu tenho só uma incógnita, o t. Bom, ele quer saber... Deseja cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 após o plantio. Isso é muito importante. Porque o y é a altura, né? Só que o y não é a altura que cresceu. O y é a altura total. E qual é a altura total? É quanto cresceu, 7,5, mais a altura inicial, ó. Lembra que no começo ele tinha meio centímetro? A muda já tem meio centímetro. Ele cresceu mais 7,5. Então o total é 8, né? Então esse é o nosso y. Isso vai ser igual a t, é 0 elevado a t, que é o que eu quero descobrir, a menos 1. Então 7,5 mais meio é igual a 8. 2 elevado a 3 menos 1. Então 8 é o 2 ao cubo. 2 elevado a t a menos 1. Isso vai implicar no seguinte. 3 é igual a t menos 1. T é igual a 4. Então depois de 4 anos, alternativa B. Legal. Próximo. O valor de x tal que esse lance aí rola. Aqui tá errado, tá, pessoal? E aqui é 5 elevado a 8 elevado a x. E tudo isso tá elevado a 4, que tá elevado a menos x. Tá? Essa é a primeira. A segunda ali tá certo. A segunda é o 5 elevado a 16 elevado a 10 mesmo. Maravilha. Primeiro de tudo, olha só o que eu vou fazer. Vou escrever essa primeira, a parte da esquerda aqui da seguinte forma. Expoente e expoente, a gente pode multiplicar eles, lembra disso? Então 8 elevado a x vezes 4 elevado a menos x. Isso é igual a 5 elevado a 16 elevado a 10. Base igual, posso fingir que ela não existe. Então 8 elevado a x vezes 4 a menos x
é igual a 16 elevado a 10. Bom, agora eu preciso resolver isso. Se você bem lembra lá das aulas de potenciação, você sabe que o 8 é potência de 2, 4 é potência de 2 e 16 é potência de 2. Então, olha o que eu vou fazer. 2 elevado ao cubo elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado elevado a menos x. Então, no lugar do 8 eu coloquei 2 ao cubo, no lugar do 4 eu coloquei 2 ao quadrado. No lugar do 16 eu vou colocar 2 à quarta elevado a 10. Potência de potência eu multiplico. Então, 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a 40. Multiplicação de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Mais com menos dá menos. Isso é igual a 2 elevado a 40. Mesma base, posso fingir que ela não existe. Então, 3x menos 2x é x. Isso vai ser igual a 40. Olhando para as alternativas, é a alternativa D. Maravilha. Próxima, uma de função. Vamos lá. O esboço do gráfico, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas o gráfico é y igual a e elevado a x mais 2. E é o número de Euler, tá? Vamos lá. Ele quer saber qual é o gráfico que melhor esboça. Aqui, o lance é você chutar um x e saber quanto é o y, por exemplo. Quando o x é menos 2, ó, eu estou escolhendo ele porque é legal. Porque y é igual, se o x for menos 2, vai ser menos 2 mais 2. Então vai ser e elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então quando o x é menos 2, o y é igual a 1. Tá? Estou dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, quando o x é menos 2, aqui não pode ser, ó. Já descarto o a, não pode ser. Quando o x é menos 2, também já descarto o b, não pode ser. Olha o c. Quando o x é menos 2, o y é igual a 1. Já descarto o c também. Olha o D. Quando o x é menos 2, o y é 1, né? Tá mais ou menos aqui, tá mais ou menos dando certo. Então a gente já sabe que é a D, tá? Tem uma outra forma de resolver, que é a seguinte. Perceba, tenta achar um número que dê y igual a 0. Isso não existe nenhum x que o y dê igual a 0. Então nunca essa reta vai tocar com o eixo y, né? Sempre vai ser infinito. Ou seja, tem que ser o gráfico D. Maravilhoso. Próximo. O valor de certo equipamento comprado a 60 mil é reduzido pela metade a cada 15 meses. Essa função aí, não sei se vocês estão enxergando. Vou colocar aqui, ó. VT é igual a 60 mil vezes 2 elevado a menos t sobre 15, tá? Então dá um pause aí e tenta resolver. Ele quer saber depois de 45 meses. Bom, é só substituir o t, né? Ele quer saber o v de 45. Então, 60 mil vezes 2 elevado a menos 45 sobre 15, né? Também conhecido como menos 3. Então, aqui vai dar o nosso v de 45, ó, vai dar 60 mil vezes 2 elevado a menos 3. Então, 60 mil vezes 1 sobre 2 a terceira é 1/8. Na hora que você fizer essa conta, vai perceber que isso vai dar 750 mil. Alternativa B. Maravilhoso. 13º. Em um período de alimentação humana são micro-organismos. Um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, salmonela, tudo assim, blá 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 blá. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população a cada 20 minutos. Ele quer saber o tempo de 100 micro-organismos passará a ser composto por 3 mil indivíduos. É legal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando t é 0, no tempo 0, a gente vai ter 100 micro-organismos, né? A população inicial é 100. Quando t é igual a 1, a gente vai ter 200 micro-organismos, né? Então, esse T1 seria 20 minutos, tá?
Então, quando t é igual a 1, depois de um tempo, e esse um tempo vale 20 minutos, a gente dobra. É o que ele fala pra gente, né? Dobrando a cada 20 minutos. Quando t é igual a 2, vai dobrar de novo. Vai ficar 400. Então, vê se você não concorda que a função disso daí não parece bastante com isso, ó. F de x é igual a 100 vezes 2 elevado a t. Lembrando que cada um t vale 20 minutos. Ó, quando é 0, é 100 elevado a 1, dá 100. Quando t é 1, é 100 elevado a 2, 200. Quando t é 2, 2 ao quadrado é 4. 100 vezes 4 é 400. Então, acabei de construir a função. Essas são as questões talvez um pouco mais difíceis dessa lista que eu estou fazendo aqui agora, porque você precisa saber fazer a função. Agora que eu construí a função, fica fácil, né? Por quê? Porque ele quer saber quanto tempo vai demorar para ter 3.200 indivíduos. Então, no lugar do f de x, eu coloco 3.200 é igual a 100 vezes 2 elevado a t. Tchau, 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 tchau. 32 é o nosso querido 2 elevado a quinta e 2 elevado a t. Então, t é igual a 5. Tá? Só que 5 não vale 5, né? Cada 1 de tempo vale em minutos 20 minutos. Então, 5 vai valer y minutos, né? Então, é só fazer vezes 5. 20 vezes 5 é igual a 100. Correto? 100 minutos é 1 hora e 40. Alternativa B. Tudo bem? Tudo certo? Próximo, 14. Se 4 elevado a x elevado a 2 igual a 16 vezes 2 elevado a x ao quadrado, o valor de x elevado a x. Ó, aqui é aquela mesma história, né? Vou fazer o seguinte. Eu sei que 4... potência de potência multiplica elevado a 2x é igual a 16 vezes 2 elevado a x ao quadrado. Pela potenciação, a gente sabe que 4 é a potência de 2, 16 é a potência de 2 e 2 é a potência de 2. Então, eu vou transformar o 4 em 2 ao quadrado. Vou transformar o 16 em 2 à quarta. Vou transformar o 2 em 2 mesmo, né? X ao quadrado. Potência de potência multiplica. Multiplicação de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Base é igual aos expoentes. Maravilha. Vamos fazer essa equação de segundo grau. Então, x ao quadrado menos 4x mais 4, isso é igual a 0. Bom, soma menos b sobre a, então é 4, o produto tem que dar 4. Quais dois números somados dão 4, multiplicados dão 4? 2 e 2, né? Então a gente sabe que o nosso x é igual a 2. Só que eu não quero x, eu quero x elevado a x. Então 2 elevado a 2 é igual a 4. Alternativa B. Legal? Para finalizar, temos aí a equação 2 elevado a x ao quadrado menos 14, 1 sobre 1024. Essa aqui você precisa saber, tá? Você precisa lembrar que 1024 é o nosso 2 elevado a décima. Então, olha só. 2 elevado a x quadrado menos 14 é igual a 2 elevado a menos 10. Mesma base, igual aos expoentes. Então, x quadrado vai ser igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos 2, né? Porque vai ser raiz de 4. E vocês sabem muito bem que a raiz sai mais ou menos 2. Ele quer saber a soma das duas soluções. Então, 2 mais com menos a menos, né? Menos 2 dá igual a 0. Alternativa B. Legal? É isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.